Da mesma forma, tendo suporte do seu marido para alcançar algo que você queira, mas na verdade você ainda não dimensionou o que você quer, você não tem certeza. Eu não estou falando com todas as mulheres, mas eu sei que eu falo com muitas. Você precisa ter clareza, o que de fato você quer. Vou dar um exemplo. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Este podcast que existe para abençoar a sua casa, a sua família, seu casamento. Nós estamos aqui com o podcast A Gente é Família. Nesse episódio, vocês vão aprender algo muito especial, mas antes disso, quero te convidar a curtir, já começa a compartilhar, porque eu te garanto que você vai usar isso na sua vida e os seus amigos ainda vão te agradecer, viu? Porque você foi o canal de Deus para abençoar a vida deles também. Então, Thiago, o episódio de hoje tem por base práticas diárias de como nós podemos fortalecer o vínculo do casal. Uau! Eu amo esse negócio de práticas diárias. Quem tua me cara. conhece sabe que eu gosto da aplicação prática. Então a gente está aqui, somos pastores. Daiane tem a formação dela em psicologia. Eu gosto de ser um estudioso da palavra de Deus, estudar também sobre família. Mas toda teoria Precisa. que é necessária, a teoria é boa, mas se ela não for aplicável, fica sempre aquele vácuo, aquela distância entre aquilo que você ouve e aquilo que você faz. Como fazer, né? Como aplicar isso na nossa vida? Como fazer para tornar o casamento mais saudável? Pronto. Para nutrir, para regar o casamento? Você dá uma dica, eu dou outra. E assim a gente vai. Vamos. Vai ser ótimo esse bate-bola. Vamos, porque isso foi uma das perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então, você que quer episódios específicos para você, como se você tivesse sentado na mesa aqui com a gente, podendo conversar, podendo fazer perguntas, eu te peço, comenta aqui nesse episódio. Não precisa ser lá no Instagram, não. Aqui onde você está ouvindo, pergunta para nós o que você gostaria de saber, como se a gente estivesse tomando um café, que a gente vai fazer episódios para você, tá? Especificamente para sua vida, porque eu sei que vai acrescentar em muitos outros, assim como esse aqui. Como nutrir o casamento? A gente sabe que a gente vive dias muito corridos. Então, os casais... Inclusive, eu ouvi um vídeo hoje de uma mulher que ele e ela faziam, inclusive, vídeos para a internet falando que o casamento é uma instituição falida. E depois de um ano sem fazer vídeos, eles vieram com essa. Porque eles não se conversam mais, porque eles não têm mais tempo um para o outro. Peraí, não entendi. Eles faziam vídeos sobre casamento? Sobre casamento, eles faziam vídeos no YouTube. Aí eles pararam porque eles acharam que... Não, pararam de fazer por um ano. E agora voltaram ela com essa declaração. Gente, casamento é uma instituição falida. Meu Deus. Por quê? Daí ela disse o porquê. A gente tem um filho de 2 anos e pouco, cada um tem o seu negócio e a gente não consegue mais conversar, a gente não senta mais para se alinhar. Então é uma instituição falida, não vai dar certo. Uma hora isso aqui vai falir. Ele é um psicoterapeuta. Tá? Que absurdo. É um absurdo a declaração dela, mas só revela uma coisa, Thiago. Se de fato nós não tivermos a atenção de nutrir o nosso casamento, a atenção de levar a sério essa união, de fato, pode chegar nesse ponto no coração de um dos dois. Que ponto? Não tem mais jeito. É falido, não tem mais o que fazer. A gente não consegue mais falar e agora não tem mais o que fazer, o que é uma mentira. Só que para não chegar nesse ponto, a gente está aqui com práticas diárias. Como você pode, de fato, abençoar o seu cônjuge, nutrir o seu casamento e ter esse vínculo sempre muito bem alinhado entre vocês. Muito bom isso, hein? E olha, você falando isso aí, eu vejo como as pessoas têm a ideia de tornar corporativo, tornar... uma analogia para todos aquilo que ela vive como experiência. Meu Deus, é verdade. Porque aquela pessoa teve um problema no casamento, uma crise que não conseguiu chegar a uma solução, ela já acha que todo casamento é uma instituição falida. Exatamente. E é difícil quando você se levanta para influenciar dessa forma, né? Negativamente. Mas já me dá aí a primeira dica, eu quero saber o que nós precisamos fazer para nutrir o nosso casamento. Perfeito. A primeira dica, gente, tem a ver
justamente com cultivar uma comunicação aberta. E tem 2 pontos aqui importantes que eu não vou aprofundar. Sabe por que eu não vou aprofundar, Thiago? Porque nós temos muitos episódios falando sobre comunicação neste podcast. Então, eu não vou aprofundar. Mas é importante aqui relembrar que a sua comunicação aberta pode salvar o seu casamento. Primeiro, com conversas diárias. Que conversas diárias? Profundas? Não necessariamente. Como é que foi o dia do outro? Como é que ele está? Como é que ele está se sentindo? Que o outro possa compartilhar preocupações, muitas vezes, que ele tem com você. Que geralmente um chega em casa, o outro chega em casa, os dois estão com a cabeça cheia, não quer nem conversar. Mas a comunicação aberta envolve pequenas conversas que não precisam ser necessariamente estudos, né, um do outro, mas comentários. E o outro se sentir ouvido por você. Então, se você não gosta de conversar, tenha paciência para ouvir. E se você não gosta de conversar, se esforce ainda também para falar alguma coisa e deixar que o outro saiba o que está no seu coração. E ainda sobre a comunicação aberta entre o casal, preste atenção em algo. Existe uma coisa chamada escuta ativa. Tiago, o que é escuta ativa? É diferente de você dizer que está ouvindo, a pessoa está falando e você já está pensando na resposta que você vai dar. Você não está ouvindo. Você está pensando no que você vai falar, então você não está prestando atenção realmente no que a pessoa está falando. O que é uma escuta ativa? É você escutar com empatia. E o que é isso? É quando a pessoa está falando algo, você ouvir, além das palavras dela, o coração dela. Empatia ao que ela está falando é, de fato, você estar com a mente naquele momento exatamente no que ela está dizendo. E não com a mente em outro lugar do que você vai fazer, do que aconteceu no seu dia, ou pensando em você, por exemplo, meu, eu tô tão cansado, eu tenho que ainda estar ouvindo isso. Ai, eu tô com a cabeça cheia, eu ainda tenho... Não, é você viver, em outras palavras, é você viver o presente. A escutativa, ela te obriga a aprender a viver o presente. Eu estou com o amor da minha vida, falando comigo, e o que ela está falando, o que ele está falando é importante para mim. Eu quero ouvir o coração dele. E o que é escutativa? É você não se preocupar em querer responder. Muitas vezes, aquela pessoa nem quer a resposta, nem quer um conselho, ela só quer ser ouvida. Gente, isso pode salvar o seu casamento. Aprenda a ouvir de verdade. Não apenas como uma obrigação que o outro está falando e você não tem para onde fugir, e você é obrigada a estar ali ouvindo, senão o outro ainda vai reclamar. Isso não é ouvir, isso não é acolher, isso não é ter empatia. E, de fato, a escuta ativa, ela gera muita, muita conexão entre o casal. E é sobre isso que a gente está falando. É sobre práticas diárias para nutrir o seu casamento. Aqui está uma das mais fundamentais que você pode ter. Segunda dica e prática diária para você nutrir o seu casamento é expressar diariamente afeto e gratidão. Uhum. Se expresse, verbalize, demonstre com as suas atitudes. Demonstre com a linguagem de amor que o seu cônjuge deseja ser amado. Demonstre gratidão, demonstre afeto e gratidão nas pequenas coisas do dia a dia. Afirme e reafirme aquilo que essa pessoa é boa em fazer. Por exemplo, homens, pode dizer para sua mulher, olha, eu amo o jeito de você cozinhar, o tempero que você usa. Eu amo quando você veste essa roupa assim. Olha, essa cor fica tão bela em você, realça a sua beleza. Então, você pode elogiar, você pode trazer palavras de afirmação, mas, sobretudo, seja grato. Seja grato porque a sua esposa, o seu marido, no seu caso, mulher, seja grato porque pelas pequenas atitudes diárias. Você vai ver que isso vai elevar o nível do seu casamento, vai melhorar a autoestima do seu parceiro, da sua parceira e vai aumentar o nível de valorização e admiração que existe de um pelo outro. É como uma sementinha que você vai depositando todos os dias e aí quando você vê, essa sementinha já frutificou e ela vai trazer para você uma colheita maravilhosa. Você não faz ideia de como a gratidão e a valorização do indivíduo
pode aumentar o nível do seu apreço e o nível da sua admiração pelo seu cônjuge. Que dica boa, hein? Essa dica é muito importante. E o que você falou ali sobre a linguagem de amor do outro é a chave para tudo isso, né? Mas eu acredito que mesmo que a sua linguagem de amor, né, do seu cônjuge, não seja necessariamente palavras de afirmação, ninguém vai reclamar porque você está apreciando com palavras o que ele está falando ou o que ela está fazendo, né? Então, com certeza, um elogio é muito bem-vindo. Aliás, a gente ainda não fez um episódio sobre as linguagens do amor, né? Não, mas está A aqui gente comentou aqui alguns, é porque assim, é um fator comum, mas nem todo mundo ainda leu o livro do Gary Chapman. Tá aqui a recomendação, As 5 Linguagens do Amor. Você que ainda não leu, ainda não conhece, precisa. Isso aqui é lição de casa, básica. Precisa saber qual é a linguagem do amor. Vamos fazer um episódio sobre isso, minha Com linda? certeza. E, inclusive, a gente pode chamar um dos casais da nossa igreja que também ensinam sobre isso de forma muito bem pontual, assim, com muitos exemplos, muitos testemunhos. Vai ser uma bênção. Fica aguardando esse episódio aí que você vai amar. Mesmo você que já conhece, tá? Sempre bom reforçar esse conhecimento, né? Muito Eu bom. amo. E eu acho que uma terceira forma de você ter uma prática diária para melhorar aí, sempre acrescentar no vínculo entre o casal, gente, presta atenção. Tempo de qualidade juntos. Agora, o que eu vou falar é fundamental. Crie momentos para vocês estarem juntos. Não é você esperar que isso aconteça. É você, de fato, ser intencional, muitas vezes ter que pôr na agenda, se combinar, se conversar. Olha, na terça, vamos fazer isso. A gente vai no cinema, ou a gente vai colocar as crianças para dormir tal hora, a gente vai fazer com que o dia inteiro flua para que eles possam dormir determinado horário, porque a gente vai ter aquele momento no final do dia para assistir um filme junto. Ou a gente vai usar um intervalo ali do nosso dia, no final do dia, em algum momento, que a gente vai deixar as crianças com alguém, aos cuidados da sogra, da avó, para a gente fazer uma caminhada juntos. Então, que tipo de atividades vocês podem ter para ter tempo de qualidade? Gente, pode ser um jantar. O jantar não precisa sair num restaurante. Pode ser ali em casa mesmo, mas onde fica apenas o casal, tá? E não é para falar de problema, é para você talvez fazer perguntas como, por exemplo, o que você mais gosta que eu faço para você? Que tipo de comportamento que eu tenho que você gosta? Então, tentar nesses momentos usar para potencializar o que é bom e não para ficar resolvendo problema, né? Não vai tentar usar os momentos de qualidade para fazer, como é que diz? DRs, né? Para ter as DRs. Não. Se vai ser jantar, vamos fazer um jantar para ter tempo de qualidade? Então a gente vai fazer um jantar para olhar bem no olho do olho, um no olho do outro, para a gente ter uma música romântica de fundo, para a gente poder perguntar um para o outro como é que está o coração dele, o que eu faço que você mais gosta, enfim. Outra coisa é planejem pequenas aventuras. Quando a gente namora, a gente faz umas coisas que às vezes não faria, né? Se não tivesse muito apaixonado. Então, do nada, pega o carro e vai para a praia. Por exemplo, não estava planejado, mas são pequenas aventuras. Aqui eu estou dizendo para você planejar essas pequenas aventuras. O namorado e a namorada, eles fazem umas coisas meio loucas, né? Eles vão se namorar lá no meio do nada, vão conversar, eles do nada querem fazer uma viagem. Eu acho que isso é importante para o casal também. Tem a ver com tempo de qualidade, né? Eu estou falando sobre o tempo de qualidade. Tem muito a ver. Eu estou falando sobre algo que pode ser mais diário, uma caminhada, um filme, um jantar, mas eu estou falando também de algo que pode ser um pouco mais planejado. Perfeito. Que nem a gente ir para uma cabana, a gente Ela nem gosta, né? Ela nem gosta de ir para uma cabana. Então, é quase que uma aventura para mim, porque a cabana faz você realmente sair daquela rotina, né, que a gente sempre tem muito pesado. Então, eu não sei o que vocês gostam, mas planejem isso. É importante. E deixa eu te comentar algo, que às vezes as pessoas pensam assim, eu só vou fazer isso quando eu tiver dinheiro sobrando. Tem muita gente que cria esses obstáculos, ela até sabe que isso é importante, ela até entende, talvez a linguagem do seu cônjuge já seja o tempo de qualidade, mas você fica se apoiando nessa muleta para não fazer. A gente não tem dinheiro para isso. Vamos fazer isso só ano que vem. Vamos fazer só quando vir o 13º. Vamos fazer só quando liberar o dinheiro tal.
Aí você vai protelando, protelando, protelando. Lembrando que tempo de qualidade não tem a ver só com dinheiro e com ir num restaurante chique ou de comer sempre fora. Não. Eu lembro que no início do nosso casamento a gente tinha pouco dinheiro para, né, investir Sim. em nós, no início do casamento. A maioria das pessoas é o começo difícil financeiramente falando. A gente ia para a pracinha que a gente namorava. Isso, A gente exatamente. procurava fazer coisas que não necessariamente ia ter um custo alto, não ia Uhum. infringir no nosso financeiro, naquilo que a gente, né, a gente não ia meter o pé pelas mãos, não ia entrar em dívida por conta disso, mas a gente era criativo. Uhum. Então, o tempo de qualidade também envolve a criatividade, Uhum. ok? Seja criativo, não necessariamente é só dinheiro. E falando isso, eu vou dar agora a quarta dica. Tem um pouquinho a ver com isso que a Daiane falou, mas Uhum. eu vou dar aqui a quarta dica para você aprender a nutrir o seu casamento. Aprenda a ser parceiro do seu cônjuge nos sonhos e nos objetivos. Ou seja, fortaleça os sonhos e os objetivos do seu cônjuge. Isto mesmo, do seu cônjuge. Não apenas os sonhos e objetivos do casal. Eu imagino que vocês, como casal, têm alguns sonhos e objetivos. Talvez o sonho do casal é ter uma casa própria, talvez é fazer uma viagem para Paris, para o exterior. É um sonho do casal, bacana. Mas nós temos também sonhos individuais, objetivos pessoais. Ainda mais quando o casal eles têm assim carreiras diferentes, né? Uhum. Profissões diferentes. Então você tem ambições diferentes por ter Uhum. carreiras diferentes. Então, sejam sonhos profissionais, sejam sonhos pessoais, sejam sonhos ministeriais, projetos financeiros, que você aprenda a fortalecer o sonho do seu cônjuge, do seu parceiro, fortalecer até mesmo os objetivos pequenos. Porque às vezes a gente fala de sonho, é uma coisa muito grande, muito alta, mas os objetivos pequenos. Seja parceiro dessa pessoa. Eu conheço. Apoie. Oi? Apoie, né? Apoie, dê suporte. Apoia, dê suporte. Eu conheço casais que eles muitas vezes vivem em função do projeto de uma pessoa. Porque talvez o homem ou aquela mulher no casamento, talvez a pessoa foi um pouquinho mais ambiciosa e teve um sonho grande. Então o casal vive em função do sonho daquele indivíduo, apenas. E esquece que o outro lado também tem sonhos e objetivos. Talvez sejam menores, talvez o alcance e a influência, mas para o coração da pessoa, ele ocupou aquele lugar de sonho no coração dela. Então, o que é grande e o que é pequeno no coração do indivíduo? É. E aí, muitas vezes, eu conheço casais assim, tá? A pessoa está apoiando o casamento dela, estão fazendo todo aquele esforço financeiro, de agenda, de conversa, sabe? Eles fazem todo o esforço em pró de suprir o sonho de apenas um lado, de apenas uma pessoa no casamento. E se esquecem de que a outra pessoa também tem seus objetivos pessoais, seus sonhos. E às vezes a pessoa acaba se anulando. Muito, acontece muito. Não é isso? Muito. Isso vai gerar problemas futuros, Uhum. problemas emocionais. Que a Uhum. pessoa ela se anulou, Faz ela. só a vontade do outro e tal, né? E às Isso. vezes eu falo duas coisas sobre isso, Thiago, muito importante aqui, tá? Presta atenção no que eu vou te dizer. Para que o seu cônjuge apoie o seu sonho, o seu objetivo também, você precisa primeiro saber qual é o seu sonho e o seu objetivo. Parece tão óbvio, mas falta muito autoconhecimento. Clareza, né? Clareza. Então a mulher, vou colocar aqui parte da mulher que é para quem eu me dirijo mais, né? Às vezes as mulheres elas estão ali com o coração, com a melhor intenção do mundo, de fato de apoiar o seu marido, de apoiar o sonho dele, de lutar com ele por aquilo que ele quer, porque ele tem clareza do que ele quer. E você às vezes não se sente apoiada, você às vezes não se sente da mesma forma tendo o suporte do seu marido para alcançar algo que você queira, mas na verdade você ainda não dimensionou o que você quer, você não tem certeza. Eu não estou falando com todas as mulheres, mas eu sei que eu falo com muitas. Você precisa ter clareza, o que de fato você quer. Vou dar um exemplo. Mulheres que, por exemplo, querem ter uma vida ativa no exercício, né? E não conseguem começar o exercício, não tem muita motivação para isso. E o homem, por si só, ele já estava mais determinado, ele começou o exercício
E ele foi lá e investiu num personal para acompanhar ele. Eu conheço mulheres que não têm problema do homem ter um personal para acompanhá-los, mas não fazem questão de ter para elas, mas também não conseguem manter uma rotina de exercício. E o que isso mostra? Mostra que, eu não vou gastar para mim. Não vou fazer isso por mim, o investimento, mas ele faz por ele. Mas por que ele não. Às vezes ela está esperando que ele fala: não, você também tem que ter um personal. Só que, na verdade, ela não está fazendo questão porque ela não tem clareza que isso é importante para ela. Mas ele já teve clareza que é importante para ele. Estou dando um exemplo. Só um exemplo. Mas então você precisa ter convicção do que você quer. Às vezes não é nem só uma questão de clareza. É muito bom o que você falou, mas às vezes não é só uma questão de clareza. Às vezes é questão de egoísmo mesmo. Também. Às vezes é questão do camarada se achar mais. Não, porque o meu salário é maior, eu trago mais receita, então eu mereço mais desfrutar daquilo que a gente ganha. Aí uma pessoa do casamento se anula por causa da outra. Você não sabe nada. Porque a Bíblia diz que você é um só corpo. Não, então não existe essa separação. A gente vai fazer um episódio aqui específico sobre as finanças e a administração familiar. Mas eu sei que tem homens que pensam assim. E ele se sente no direito de poder gastar mais e de poder investir nele. E aí, como a renda não é muito grande, alguém vai ter que ser penalizado, alguém vai ter que ceder. E aí, geralmente, é a ponta mais fraca que cede. Exatamente. Nossa, Então, sério isso? é muito sério. Você está trazendo aí o lado do homem, que muitas vezes esse posicionamento pode acontecer. E eu estou trazendo esse lado da mulher, que também acaba não se posicionando também. Então, é uma falta ou um posicionamento errado dos dois. Um que vai para o lado do egoísmo, porque ganha mais e acha que não vai investir no outro, que acaba dependendo. E esse outro, que é codependente financeiro e emocional. E acaba cedendo para não arranjar briga, mas também porque não tem essa clareza do que quer. Então, é as duas coisas, gente. É autoconhecimento como mulher, do que você realmente precisa e quer. E segundo, um posicionamento também, dessa conversa. Falar assim, olha, você até ganha mais, mas eu tô aqui te dando suporte para que você ganhe mais. Eu tô cuidando da casa, eu tô cuidando dos filhos. Ou eu tô trabalhando também dentro daquilo que eu posso, das minhas possibilidades. E eu também quero. Isso aqui é importante para mim. Então, essa conversa aberta lá, o primeiro tópico. Eu ia falar isso agora. Uau. Essas 4 dicas são maravilhosas e você pode perceber que elas se completam. Essa 4ª dica aqui que eu estou trazendo tem tudo a ver com a primeira que você falou, com a questão da comunicação aberta. Vocês têm que ser muito claros e conversar sobre isso. Qual foi a última vez que você conversou com o seu cônjuge sobre os sonhos e objetivos dele? Qual foi a última vez que vocês falaram, colocaram sobre a mesa? Tá, o que a gente quer alcançar no próximo ano? O que nós queremos nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? O que nós queremos como família, como indivíduos, como carreira, como projeto financeiro? Onde nós queremos chegar? Quais são os nossos objetivos? Qual foi a última vez que você conversou sobre isso? Então, se isso não está claro ainda para o casal, volta ao começo desse vídeo e vá para o primeiro tópico, que é a comunicação clara e aberta. Deixa claro isso. Se comuniquem. Coloquem isso, se possível, no papel. E quando você tiver isso de forma muito clara, seja parceiro e fortaleça os sonhos e os objetivos do seu cônjuge. Faça isso, porque isso certamente vai nutrir demais o relacionamento e a união de vocês. Aliás, isso vai também abençoar a sua vida. Você vai parar de ser mais egoísta ou você vai parar de ser altruísta demais. Porque as duas coisas são ruins. Você precisa encontrar o ponto de equilíbrio. E a Bíblia diz que Deus, ele te deu o espírito de equilíbrio. Que você seja equilibrado nas suas ponderações e na forma como você enxerga o seu casamento. Os seus sonhos, os seus objetivos do casal, os seus, individualmente falando, e o do seu cônjuge. E que você aprenda a honrar, a ser humilde e submisso diante da vontade de Deus para você. Uau! Esse episódio, gente, está muito rico, mas eu acho que a gente pode continuar em outro episódio. A gente tem mais dicas, né? Mais dicas, muito boas, tá? Vocês querem saber, eu te garanto. Mas eu acho que a gente vai
mastigar melhor o que a gente trouxe até aqui. Eu acho que você precisa ouvir, absorver, pensar, conversar com o seu cônjuge, ouvir com ele, quem sabe, compartilha lá o episódio, né? Como quem não quer nada no WhatsApp. Vamos ouvir isso aqui, conversar juntos, porque com certeza vai fazer muito bem para o seu casamento. Então a gente vai parar hoje o episódio aqui e continuar as próximas dicas. Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha e comenta aqui para nós o que você mais gostou dessas 4 dicas que a gente trouxe. E talvez coloque mais dicas para nós aqui também. Quem estiver junto com você nesse episódio vai receber daquilo que você tem vivido na sua casa. E a gente também vai receber, porque estamos aqui para aprender também, né, Thiago? Com certeza vai ter o segundo episódio sobre esse assunto. A gente tem, no mínimo, mais 4 tópicos para poder te ajudar isso a aí. abençoar você, o seu casamento, a sua família. E olha, por favor, você que está ouvindo a gente aqui nas plataformas de áudio, você já deixou o like, já aumentou as estrelinhas lá, dá para você fazer no Spotify, dá para você comentar, compartilhar, faça isso. E você que está conosco no YouTube, confere aí agora se você já se inscreveu. Porque o pessoal da produção aqui falou que tem muita gente que está assistindo a gente e ainda não se inscreveu, Daiane. Não, tem que escrever. O que acontece com quem não se inscreve no nosso canal, Daiane? Eu acho que perde um pedaço do céu, brincadeira. Eu acho que vai perder, com certeza, alguns episódios que podem ser respostas de Deus para sua vida. De verdade, nós temos isso como um temor no nosso coração, de fato, de construir com você algo que é muito, muito importante. E não é fácil, tá? É um desafio. Então, a gente tá aqui, ó, pegando na sua mão. Vem com a gente, se inscreve. E a gente vai fazer algo poderoso. Isso aí, minha gente. Vem conosco. Nós estamos aqui encerrando esse episódio. Obrigado por ficar aqui até o final conosco. A gente volta na semana que vem com mais episódio do podcast. A gente é família! Até mais!